Fala galera, beleza? Pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí para nossa aula de hoje. Muito bom, né? Comunidade Comissão NR13. Estamos aí, quarta-feira às 8 horas, em ponto, iniciando mais um conteúdo top aqui para vocês. Conteúdo que vai realmente destravar a sua mente quanto a esse mercado da NR13. É claro que hoje o nosso conteúdo é um pouco mais lento, tá? E ele vai ser mais rápido também, na verdade. É um pouco mais rápido, né? É um pouco mais dinâmico. Vamos chamar de dinâmico. E aí, depois da apresentação dos slides aqui, depois do conteúdo que eu passar para vocês, eu vou abrir o microfone de vocês para que vocês possam também fazer perguntas, tá? As perguntas podem ser sobre o tema de hoje e também podem ser sobre o seu dia a dia aí da NR13, sobre o mercado, sobre dúvidas do mercado da NR13. Então, tamo junto e é só o começo e vamos lá para o nosso conteúdo, tá bom? Eu vou dividir a minha tela, primeiramente com vocês, para que todo mundo possa ver de uma forma um pouco melhor, tá? Hoje, o item que a gente vai usar da norma NR13 é o item que fala sobre fluidos, exatamente, né? Como que nós usamos aí a questão dos fluidos, né? Como que eu faço para trabalhar, né? Ou identificar quais são os fluidos dos meus equipamentos que trabalham sob pressão. Lembra que os vasos de pressão eles são categorizados em 5 categorias, né? Então a maioria que está aqui já assistindo esse conteúdo já tem ideia, né, do que eu estou falando. Então os vasos de pressão eles são categorizados. Isso foi lá em 1994, tá? Quando a norma atualizou em 94, ela passou então a categorizar os vasos de pressão. Antes de 94, para ter uma ideia, era caldeiras e vasos de pressão e ponto final. Hoje são caldeiras de categoria A e B e vasos de pressão categorizados de 1 a 5. E aí, por que eles fizeram essa categorização dos vasos de pressão? Justamente pelo fato de que eles perceberam que alguns equipamentos, ou seja, alguns vasos de pressão, tinham um maior risco, né, comparado com outros. Então, alguns vasos tinham um risco maior, principalmente aqueles que possuíam fluidos, né, de maior risco. Então, eles pegaram todos os fluidos, ou pelo menos a maioria dos fluidos, né, e classificaram eles com base no item 135.1.1, que é o item que você está vendo aqui na sua tela agora, tá? Então, o item 135.1.1, ele fala exatamente sobre os fluidos contidos nos vasos de pressão que devem ser classificados conforme descrito abaixo. Então, ele fala sobre classe de fluido A, B, C e D, tá? Se a gente avançar um item aqui, você vai ver que tem aqui, ó, classe D também. Mas vamos começar aqui lendo, fazendo a leitura e o entendimento dos fluidos de classe A. Aqui ele é dividido, na verdade, em 5 itens, né? O fluido de classe A é dividido em 5, que são fluidos inflamáveis, e aí depois eu vou explicar, né, qual que é a diferença de um fluido combustível para um fluido inflamável. Fluidos combustíveis com temperatura superior, né, ou igual a 200 graus Celsius. Isso é importante também você entender como que funciona essa questão, tá? De 200 graus Celsius. Fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a 20 partes por milhão, certo? E também hidrogênio, acetileno. Então, esses são os equipamentos, né, que possuem aí a sua classificação como fluido classe A. Agora é o seguinte, lembrem-se de que essa questão de 200 graus Celsius que mostra aqui, né, em fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a 200 graus Celsius, não é ponto de fulgor, tá? Olha só, isso não é ponto de fulgor. Então, o que é isso? O que é esses 200 graus Celsius aqui? Isso daqui é a temperatura do fluido durante o processo. Então, imagine o seguinte: para eu produzir o etanol, por exemplo, eu vou precisar
aumentar a temperatura daquele produto, daquele fluido, que é o etanol, até que ele destile. Ou seja, eu estou destilando, né, o etanol para fazer o fluido inflamável, ou combustível, que seja. Mas imagina o seguinte, esse aquecimento, né, que você vê no equipamento durante o processo, que tem a ver com essa questão aqui do fluidos, né, com temperatura superior ou igual a 200 graus Celsius. Então, você tem essa divisão, né? Então, você tem, por exemplo, lá na classe B, você tem combustíveis com temperatura inferior a 200 graus Celsius no processo. Então, durante o processo de produção desse fluido, o equipamento ele está acima de 200 graus, então ele é um combustível de classe A. Se ele está com uma temperatura de processo durante o processo, tá? É, abaixo, vou fechar o áudio de vocês, tá, galera? Abaixo de 200 graus Celsius, então ele já é um fluido de classe B. Então, viu, ó, tolerância igual ou inferior a 200 graus Celsius, né? Você está lá como classe de fluido B, que é um combustível também. Os dois são combustíveis, mas o processo de produção ele está acima ou abaixo de 200 graus, e aí você vai dividir ele como combustível de classe A ou como combustível de classe B. Beleza? Então, isso daqui, por enquanto, não tem nada a ver com o tanque de armazenamento. O tanque de armazenamento, tá? São fluidos inflamáveis ou combustíveis, ponto, né? E aí você tem os dois aqui. Tanto os combustíveis como inflamáveis estão tanto na parte de classe A como na parte de classe B. Então, para tanques metálicos é um pouco diferente. No caso, ele não vai ter um processo. Ele tem o quê? O processo dele é o quê? A armazenagem. Então, ele vai armazenar aquele fluido e aí você já tem lá a questão da temperatura, que geralmente é a temperatura ambiente de armazenamento. Beleza? Ok até aí? Ainda na classe B de fluido, nós temos aqui, já foi falado sobre os fluidos combustíveis, tá? E aí tem os fluidos tóxicos também, como o limite de tolerância superior, ou seja, né, a maior que 20 partes por milhão. Então vamos lá. Menor que 20 partes por milhão, fluido de classe A, tóxicos com limite de tolerância inferior ou menor do que 20 ppm é classe A. Isso significa que esse fluido tóxico ele tem um risco muito maior, ok? O fluido tóxico que é acima de 20 partes por milhão, e isso daqui a gente vai entender um pouquinho melhor daqui a pouco, porque a toxicidade do fluido, tá? Ele já coloca na classe B. Mas vamos lá, ele tem que ser o quê para ser B? Ele tem que ser tóxico, apesar dele ter uma classe menor, ou seja, ele ter uma tolerância, né, menor do que a categoria de cima, que seria a classe A, ele também é tóxico. Então, os dois são fluidos tóxicos. No caso aqui do B, é só esses dois itens. E aí a gente tem a classe C, que é vapor de água, ok? E gases asfixiantes simples, é C também, e ar comprimido. Então, todos esses reservatórios, né? Todos esses equipamentos que armazenam aí ar comprimido, eles enquadram como classe de fluido C, tá? Nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso, porque a norma fala também de quando você tem uma mistura, né? Lembra do compressor parafuso? Quem aqui, coloca aí no chat, quem já fez inspeção de compressor parafuso e sabe do que eu estou falando? Lá no compressor parafuso, coloca aí, eu já fiz, ou conheço, pelo menos. Lá no compressor parafuso, você tem um equipamento que chama separador ar-óleo. O separador ar-óleo, ele trabalha, né, com qual fluido? Ele separa quais fluidos? Não é o ar e o óleo? Então, ele tem os dois fluidos, concorda? Se ele tem classe de fluido ar e óleo, você tem que considerar, então, com base na norma, que é esse cara aqui, ó, olha aqui. Esse cara aqui é o separador ar-óleo. No item 13.5.1.1.2, que é o item da sequência, ele já fala, né? Deixa eu ver se o pessoal aqui já. Eu já fiz, ó, o Caio já fez. Só o Caio fez, galera?
Só o Caio que fez inspeção em separador a óleo, que é esse carinha aqui. Coloca aí no chat para a gente ver. Aí, ó. Ô Zé Hilton, eu vi que você levantou a mão aqui. Daqui a pouquinho a gente vai chamar no final, tá? Para fazer pergunta, é só no final. Anota a sua pergunta aí. Faço direto nesse tipo de vaso. O Erlon também, o Leandro já fez bastante. Beleza, então, ótimo. Então, eu estou vendo que vocês já entendem. Lembra que eu falei que o separador ar óleo é o quê? Ele tem quais fluidos lá dentro? Ar e óleo. Ele está separando esses dois, né? O que que a norma fala, então, quanto à questão desses fluidos? Ela fala o seguinte, ó. Quando se trata de mistura, ou seja, você tem dois fluidos juntos, isso pode acontecer com esse equipamento, mas pode acontecer também com outros, tá? Quando você tem dois fluidos juntos, deve ser considerado para fins de classificação o fluido que apresenta maior risco, tá? Aos trabalhadores e às instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e concentração. Claro que a gente vai olhar o que então? Imagina que quando a gente fala em risco, a gente está olhando na classe. Então vamos dar um exemplo aqui. Se eu tenho lá óleo e ar, nesse caso aqui, ó, eu tenho óleo e ar. Aqui, ó, vamos ver se o óleo está aqui na classe A. Não. Inflamável, combustível, tóxico, hidrogênio, acetileno, não está. Ele é fluido B? Também não. É fluido C, o óleo? Não também. Olha lá, gás ser simples, ar comprimido. Então, o óleo, na verdade, aquele óleo que é usado no separador, ele é um fluido D, um fluido de classe D. Qual que tem maior risco? Fluido de classe C ou D? É o C. Então, na verdade, para esse equipamento, né, que é esse bichão aqui, ó, a gente vai considerar sempre o fluido C, né? C de casa, que é o fluido ar comprimido, ok? Na mistura. Mas quer ver? Eu vou dar um outro exemplo de fluidos aqui que encaixam bem nessa descrição. Eu tenho um equipamento, por exemplo, em usina de açúcar e etanol. Quem aqui já fez serviço em usina de açúcar? Usina de açúcar. Coloca aí, eu já fiz. Escreve aí no chat para mim saber quem que já tem experiência nisso. Lá na usina tem alguns equipamentos, os pré-evaporadores, caixas de evaporação, eles trabalham cozinhando, né, o mel da cana para fazer o açúcar. Então, ele está cozinhando o açúcar. Então, você tem o açúcar lá dentro, que está naquele processo ainda, que eles chamam de massa, tá? Ou é massa A ou é massa B, dependendo do equipamento que ele está. Mas imagina que ele é um açúcar mesmo. Até o pessoal tira lá para fazer o teste do grão do açúcar, né? Quando está fazendo o açúcar, dá para você ver. E ele é doce mesmo, é bem açucarado. Então imagina que ele tem aquele produto. E junto com aquele produto, como ele está cozinhando, e ele é um vaso de pressão, ele também tem ali vapor, que é gerado do cozimento. Você já fez comida, né, numa panela de pressão? Você coloca lá, por exemplo, alguns produtos, né? E vai ter água, claro, tem a umidade, né, dentro da panela, tem um pouco de água. Ela gera o quê? O vapor. Qualquer panela que você coloca, mesmo que não colocou tanta água, o próprio cozimento do alimento, no caso aqui é o açúcar, né, ele gera um vapor. Então, esse vapor está dentro, junto com o fluido que é o açúcar ali, que é o melaço. Então, qual é o de pior classe de resistência? Vamos voltar lá? Se a gente pegar aqui, ó, classe C é o vapor, ó, vapor, tá vendo? Nós temos o vapor e temos o melaço, que é o quê? Classe D. Então, nesse caso, vai ser usado também o de maior periculosidade, que seria o melaço, o vapor, tá certo? É isso. Então, o que a gente tem que entender, galera, é o seguinte: que quando você tem misturas, você usa o de maior risco, ok? Quando você não tem misturas e tem lá um único fluido, você vai se concentrar nesse fluido e vai tentar entender em qual das outras, né, classes de fluido ele vai encaixar. Sei lá, vou dar um exemplo aqui: amônia, né? Quem aqui já trabalhou com amônia? Escreve aí amônia, escreve amônia, para mim saber quem já trabalhou com amônia. A amônia é um fluido, né, considerado até letal, é um fluido tóxico, né? Então imagina o seguinte: a amônia, ela tem também um grau de periculosidade, um grau de risco. Olha lá, o Caio já fez também amônia, já fez digestor, né, Caio?
Coloca aí no chat quem trabalhou já com amônia, equipamentos que trabalham com amônia. E aí, agora, olha lá, o José Hilton. Agora, coloca aí vocês, então, qual que é a classe de fluido que vocês usaram quando vocês fizeram a inspeção nesse equipamento de amônia? Qual que é a classe de fluido que vocês usaram? Ó, o pessoal está colocando A. Por que A? Agora eu vou fazer essa pergunta. Por que que vocês colocaram A? O que que a gente tem que entender, galera? Vamos ver aqui dois documentos. Depois eu vou voltar aqui, ó. Eu separei aqui duas FISCP. Quem sabe o que é FISCP, né, vai entender o que eu estou falando, que é a ficha de informação de segurança para produtos químicos, né? Se a amônia é A, ela tem que ter um grau de periculosidade é, ou uma parte por milhão, né? Como que é lá? Vamos lá ver? Só para ter certeza. Ó, se o pessoal está classificando como A, tá vendo? É fluidos tóxicos com limite de tolerância, olha lá, ó, igual ou inferior a 20 ppm. Então, né, eu trouxe aqui uma, vamos ver lá na FISCP como que funciona isso. Eu tenho que ver exatamente isso. O pessoal já está colocando aqui, galera, ó. O pessoal está colocando aqui. Colocando aí, ó, 20 ppm. Eles estão certinho, é isso aí mesmo. A única coisa que a gente tem que ver é olhar cada FISCP. Agora é o seguinte, tenta entender que existem diluições. Então, quando você tem diluição, né, no produto. Opa, deixa eu fechar o áudio aqui da galera. Pronto. Quando você tem diluição, deixa eu ver o que vocês estão vendo aqui. Tá, deixa eu interromper e colocar a FISCP aqui para vocês verem, tá? Quando você tem diluição, talvez a sua porcentagem ou toxicidade seja diferente, tá? Então, essa daqui é uma FISCP, tá? Inclusive é da Petrobras. É uma amônia industrial, tá certo? Amônia industrial. Essa amônia industrial, ela é uma amônia utilizada nas indústrias de fertilizante, farmacêutico, têxtil, tá? Nesse caso aqui, ela não é, quer ver, ó, vou até procurar aqui, ó, NH3, ela não é nitróxido de amônia, tá vendo? Ó, nem tem aqui, ó, NH3, ó. Ela não é um nitróxido de amônia. Vamos pôr aqui, ó, nitrogênio. Não, não tem, ó, tá vendo? Ela não é um nitróxido de amônia. Então, é bem provável que essa daqui, essa que eu peguei, não seja pura, porque ela é utilizada lá, ó, utilizada nas indústrias de fertilizante, farmacêutica e refrigeração em geral. Pode ser que ela seja também. Deixa eu ver, ó. Já que ela está sendo usada aqui, ó, na refrigeração, não, essa daqui é amônia pura, galera. É amônia, olha lá, ó. Sob pressão, gás liquefeito. Vamos ver aqui, ó. Ó, identificação dos perigos, ó, ela é de categoria 1A, tá vendo, ó? Então essa aqui é amônia mesmo, ó. É amônia pura. Ó, ela pode ser asfixiante, mas o que a gente tem que ver aqui é a porcentagem de ppm para segurança, tá? Tem que tomar cuidado também na hora de ler o documento para não ter risco, né, de você identificar errado. Ó, produto amônia industrial, medidas de combate a incêndio, perigos específicos. Vamos ver se tem alguma coisa aqui, ó. Produto, recomendações de combate a incêndio, precauções de manuseio, seguro, manuseio seguro. Ó, manuseio seguro. Acho que tá. Deixa eu ver onde que tá aqui. Aqui, vamos ver aqui. Limite de exposição ocupacional. É isso aqui que a gente tem que ver, galera. Ó, limite de exposição ocupacional, ou seja, para as pessoas que estão ali trabalhando, ok? Olha lá. Nesse caso, ela tem, olha lá, ó. No caso com base na NR15, é essa daqui que a gente vai avaliar, tá vendo, ó? Essa daqui, ó, com base na LT NR15. Então, ela tem lá 20 ppm. Se ela tem 20 ppm, vamos voltar lá para ver? Eu acho que eu tenho aqui uma norma aqui. Aqui, ó. Vamos ver se apareceu para vocês. Não, não apareceu.
Vamos voltar lá. Ó, marca aí, 20 ppm. Vamos voltar aqui e ver qual que é. Ó, se ela tem 20 ppm, então ela enquadra superior ou igual a do, deixa eu ver aqui, inferior, ó, igual ou inferior a 20 partes por milhão. Então ela é classe de fluido A, tá vendo? Então, na verdade, quando a gente tem uma amônia diluída, pode ser que ela encaixe aqui, porque ela está bem no limite, percebe? Percebe que ela está bem no limite ali? Então, ela pode ser que ela encaixe aqui. Nesse caso, a gente viu que para, né, o fluido ocupacional, né, você tem lá 20 partes por milhão com base na NR15. É isso que você tem que avaliar na FISCP, tá? Quem não sabia disso aqui? Fala aí, eu não sabia. Fala aí, eu não sabia que era na FISCP. Só coloca para mim saber se alguém aqui não sabia dessa informação, que tem que olhar lá na FISCP para saber essa questão do grau de toxicidade. Acredito que a maioria aqui já está ciente, né? Eu peguei um outro aqui, que foi um dos fluidos que colocaram na internet. Eu vou mostrar para vocês aqui um outro fluido, tá? Que é este daqui. Então, o fluido. Ó, nitrogênio líquido, refrigerado, nitrogênio líquido. Perguntaram, eu coloquei lá um card de perguntas no meu Instagram hoje, né? E aí, quer saber o que sobre fluidos, né? E aí, uma pessoa colocou lá nitrogênio líquido e a outra pessoa colocou amônia. Então, eu trouxe esses dois itens. Mas olha lá o nitrogênio líquido, refrigerado. Vamos ver aqui o que ele fala sobre toxicidade. Vamos ver, ver. Ó, o líquido não é inflamável, né? Está escrito ali que não é inflamável. Deixa eu ver. Aqui, ó. Na verdade, aqui está como parâmetros de controle de exposição, né? Ou proteção individual, que seria a mesma coisa de ocupacional, tá certo? Ah lá, ó, o parâmetro de controle é esse aqui, ó. Ele já até fala aqui que ele é, tá vendo? Então ele não é tóxico. Esse fluido ele não é tóxico. Se vazar o nitrogênio líquido, galera, ele vai embora, né? Vai ter, claro, perca, né, de grana para o cliente, mas ele vai embora, né? Então ele não é indolor, ó. Ele não é um nitrogênio. Ele é utilizado, né? É um equipamento de, deixa eu ver aqui, ó, respiração obrigatória. Como ele é, como ele é um asfixiante, se você tiver num ambiente que tem muita concentração, você tem que usar equipamento de respiração autônoma, ou seja, um cilindro de gás, ok? Mas ele não é tóxico. Ele não é tóxico, ele é asfixiante. Então aqui, vamos lá na norma para a gente ver. Esse aqui a gente achou rapidinho, né? Vamos ver aqui. Aqui na norma, ó, vamos ver aqui. Nitrogênio, hidrogênio, acetileno, né? E ele tem lá, ó, é o C, tá vendo? Ó, gases asfixiantes, ó, classe C, é vapor de água, gases asfixiantes simples, até colocou lá dessa forma mesmo, asfixiante simples. E ar comprimido. Então, o nitrogênio líquido, né, ele também é um gás asfixiante simples, ok? Então, ficou claro aí, né? É assim que a gente usa, galera, a FISCP para se orientar quanto a essas questões de fluido, tá bom? Falando um pouquinho agora da NR20, pegando o gancho ali do 135111, que a gente viu lá, né? O que é um fluido inflamável e o que é um fluido combustível. Então, vamos lá. Fluidos inflamáveis, ele não tem essa questão, né, de temperatura como os combustíveis. Inflamável é inflamável e pronto, pronto, acabou. Então, o que é um fluido inflamável? São aqueles que possuem um ponto de fulgor abaixo de 60 graus Celsius. Isso está na NR20, tá? No item 20.3.1. E o que é um gás inflamável? Olha lá, gás inflamável com ar a 20 graus Celsius, olha lá, ó, e uma pressão padrão de 101 kPa. E aí, o líquido combustível, a diferença dos dois, ó, inflamável e combustível. São líquidos, ó,
com ponto de fulgor maior que 60 e menor que 93, tá? Aqui eu trouxe, para você ter uma ideia, alguns pontos de fulgor de alguns fluidos, né? Eu trouxe do etanol. Se o etanol lá, ele está em ponto de fulgor a 16,6, o etanol é o quê, galera? É o quê? É um fluido inflamável. Ele está menor do que 60. A gasolina é o quê? Olha lá, ó, ponto de fulgor dela, tá vendo? É menos 43. Está menor do que 60? Não? Tá. Então também a gasolina também é um fluido inflamável. O diesel, ó, o diesel ele é maior que 62. O diesel já é um fluido combustível. Querosene, maior que 60. Querosene de avião, combustível. Querosene, né? Óleo de parafina, olha lá, ó, menor que 38 até menos 72. Também é um fluido inflamável. Óleo vegetal de canola, olha lá, é um óleo normal, né? Como esse óleo de cozinha que a gente usa. O óleo de cozinha, por exemplo, de soja, né? Ele tem as mesmas propriedades do canola. Dos 327 o ponto de fulgor. Ou seja, tem que chegar a 327 graus para ele pegar fogo, entendeu? Então é muita temperatura, galera, muita temperatura. Então não é nem combustível e nem inflamável. Tem uma galera que até confunde isso, por isso que eu trouxe esse detalhe aqui do óleo de canola. Tem muita gente que pensa assim: ah, mas óleo não é combustível, óleo pega fogo, né? Tem até a questão do óleo térmico, aqueles aquecedores de óleo térmico, já viu? Aquele aquecedor de óleo térmico, às vezes, pode ser que chegue acima de 327, né, graus, né? Pode até ser que se tiver um furo lá e vazar aquele óleo, naquela temperatura, pegue fogo realmente. Ele vai pegar fogo acima de 327. Mas a maioria dos aquecedores térmicos é até 250, 200 graus, não passa disso. Então, quando vaza, se tem uma perfuração, o máximo que vai acontecer é sujar todo o equipamento, né? Lambuzar tudo de óleo e, claro, né? Vai ter que parar o equipamento para fazer correção. Mas não vai pegar fogo, entendeu? Pode explodir e ocasionar talvez uma carga de explosão? Sim, porque é um equipamento que trabalha sob pressão, apesar de não enquadrar na norma NR13, os aquecedores de fluido térmico, eles são equipamentos que trabalham com pressão, numa tubulação serpentinada. Então vamos lá. Esses óleos, eles não são nem mesmo combustíveis, né? São óleos classificados como categoria de classe de fluido B de dado, ok? E aí, por fim, o biodiesel, né? Que também acima de 130 graus Celsius, ele também tem um ponto de fulgor muito alto, né? Ele também, o biodiesel, olha só, ele não é considerado o biodiesel puro, tá, galera? Ele não é considerado um combustível também, não. É claro que hoje em dia você fala, ah, mas como assim que o biodiesel não é considerado um combustível? Ele é um combustível? Ele é misturado, né, no combustível que seria o diesel, né? Então, por isso que você tendo essa mistura, você vai acabar enquadrando ele, né? Porque é 40 graus que é baixa, você já vai enquadrar ele como combustível. Beleza? Galera, é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Tá aqui as FISP. Tem alguém que tem alguma dúvida sobre o que foi falado hoje, ou sobre qualquer assunto da internet, do que vocês ouviram, do seu dia a dia como profissional habilitado? Querem levantar a mão aí, fiquem à vontade, beleza? O Caio, pode levantar, pode abrir seu áudio, Caio. Marcos, é uma dúvida aqui. Outro dia eu estava inspecionando um digestor, um amigo não tem a ver com esse assunto de hoje, não. Mas Tá, você já mencionou isso até no seu Instagram. Eu estava inspecionando um digestor com um amigo, ele é engenheiro mecânico também. sim, Cara, aí foi a primeira vez que a gente teve essa dúvida, porque ele não tinha o memorial de cálculo e a gente precisou fazer todo o cálculo dele de novo. sim, Nisso, o digestor ele tem a camisa externa e a camisa interna. sim. O cálculo da camisa interna é cálculo de pressão negativa, por estar, como é que é, em vez de estar comprimindo o vaso, né? Não, na verdade, nesse caso, Foi de apesar dele ter. conservadora.
Você está falando do passa vapor digestor, aqui. você tá falando do digestor de vísceras? É o digestor de boi, de frigorífico bovino, Frigorífico, tá, de vísceras. para Geralmente fazer tudo. os digestores geralmente são muito parecidos, tá? Vamos lá, ó. O digestor, é até bom essa pergunta, é interessante essa pergunta, porque às vezes você compara um equipamento que tem uma câmera, né, interna e externa como esse, com um equipamento, por exemplo, um vaso criogênico, né? Os vasos criogênicos, eles são desse jeito mesmo, eles têm um vaso dentro do outro, né? É legal isso. E entre os dois vasos um vácuo quase total ali, um vácuo muito forte com perlita expandida, né? O que que tem ali dentro? Eu vou explicar esse, depois eu explico do digestor, tá? Ali é para isolamento térmico. Então, o fluido que fica lá, que é o nitrogênio líquido, acabamos de falar aqui dele, ele fica a menos 170 graus Celsius. Então, se você não tem um bom isolamento térmico, você não consegue manter esses fluidos em tão baixas temperaturas. Então, nesse caso, é vácuo. No caso do digestor, ele é aquecimento, ele é diferente. Apesar dele ter uma proteção, às vezes o que você inspecionou pode até ter, né, uma proteção de isolamento térmico, mas aquilo ali é para manter a temperatura alta, não para manter a temperatura baixa. É diferente. Aquele equipamento, ele passa vapor tanto na camisa, né, externa, quanto geralmente eles passam também no próprio eixo, né? Então ele tem um eixo que mistura as vísceras e ele tem ali, né, até aquele eixo, ele passa também o vapor ali. Então é isso que você vai ter que avaliar. Se caso o eixo, né, ele for maior que 150 milímetros, talvez até o eixo ali onde que você passa o vapor precise passar por algum cálculo. Então você tem que fazer talvez três cálculos em vez de dois, né? Você faz o cálculo de pressão positiva do equipamento externo, certo? Pressão do equipamento interno, só que aí, claro que nesse cálculo a gente subtrai do outro, né? Para o interno, a gente subtrai, tá? E também a avaliação dessa questão do eixo direcional ali, que é o eixo de mexer o produto ali interno. Ficou claro para você, Caio? Ficou assim, ficou assim. Eu tenho uma outra dúvida aqui, que às vezes pode até ajudar o pessoal também. Pode falar. Eu estava conversando com outro engenheiro mecânico também, que eu trabalhava junto com ele estava me explicando. Quando a gente vai, por exemplo, fazer uma, uma inspeção no vaso, e às vezes precisa aplicar o líquido penetrante, o revelador, eu preciso fazer um curso à parte, mesmo sendo engenheiro mecânico, poder fazer a aplicação desses dois produtos? Boa pergunta. Vamos Porque lá. Engenheiro fica mecânico. para poder apresentar. Tá. O engenheiro mecânico ele tem as atribuições, tá? Do artigo 212, se eu não me engano, né? Que é do 1 ao 18 ali. As atribuições do engenheiro mecânico, elas cobrem muita coisa, tá? Por exemplo, quando eu fiz engenharia, eu me lembro de ter passado rapidamente por ensaios não destrutivos. Rapidamente, no meu caso. Mas pode ser que tenha algumas engenharias aí que dão uma aprofundada nesse tópico. E aí eu vou chegar onde eu quero aqui. Na verdade, atribuição você tem para fazer um líquido penetrante, um visual, medição de espessura, tá? Você não precisa ter um curso específico, talvez uma certificação, né? Talvez uma SNQC ou ASNT, como muitos aí, né, pregam, e claro que é interessante se você tiver condições de fazer esse treinamento, cara, todo conhecimento é bom, é válido. Mas pensa o seguinte: para fazer uma medição de espessura, eu não preciso de um curso, sei lá, de uma certificação que eu vá pagar, sei lá, 15 mil reais, entendeu? Talvez se eu fizer um treinamento mais básico, com alguém mesmo, ó, tem um cara aqui que sabe fazer muito bem. Cara, me treina para mim aprender a fazer. O cara vai me treinar, eu vou saber como fazer, usar o calibre, né, que é o calibre escalonado, eu vou saber como zerar o equipamento, como mudar a velocidade do equipamento, eu vou saber o que que é um transdutor, eu vou saber qual é a técnica que eu estou aplicando, se é um A-scan, B-scan. Então, isso é importante, você ter o conhecimento, porque se você tem o conhecimento, você, como engenheiro mecânico, você pode aplicar, assinar e bola para frente.
a não ser que o seu cliente exija. Aí, se o seu cliente exigir, aí já é diferente. Então, um exemplo. Eu vou fazer um serviço de inspeção de vaso de pressão para Petrobras, sei lá, embarcado lá. Vou lá inspecionar uma caldeira da Petrobras. E aí eu chego lá, por exemplo, provavelmente o que eles vão pedir? Certificação de LP, certificação de medição de espessura, né? Todos esses ensaios aplicados vão ter a necessidade, apesar de que a norma não exige. Aí é uma exigência do cliente. Então vamos lá. Cliente, a exigência do cliente, a especificação técnica dele sobrepõe a norma, ok? Se o cliente não tem especificação técnica, não tem exigência, a norma não obriga isso, aí fica a critério do profissional habilitado. É você, o Caio, que vai definir se o equipamento que você está assinando, você está se responsabilizando, precisa ou não de um inspetor de LP ou inspetor de medição de espessura qualificado ou certificado ou com tantas horas de experiência e enfim. Entendeu? Entendi. Há casos e casos. Exatamente. Exatamente. Beleza? Entendi. Vamos chamar o José Hilton, depois eu chamo o Leandro, tá? Pode abrir seu áudio, José. Seja bem-vindo aí à nossa aula. Conseguiu abrir? José? José? Oh, abriu. Opa, pronto. Nossa, é o Então, seguinte, Zé, e aí? a minha. Tá tudo na paz aqui, cara. Ah, que É o bom. seguinte, eu só vou a título de informação assim, em relação à amônia, né? Eu Sim. faço inspeção de vasos de pressão desde 2000, no ano 2000. E uma das coisas que eu notei antes da a norma ficar muito mais exigente é que o seguinte, eles classificavam a amônia como fluido B. Eu já peguei também. E isso isso eu acho que já era um subterfúgio para fugir para o treinamento do operador, né? Pode Você ser, porque acha que aí é acabava isso? indo para a categoria 3, né? O equipamento. Exatamente. E eu notei muito isso aqui, porque assim, em 2004 aqui aconteceu um acidente aqui grande aqui no Rio Grande do Norte, né? E isso desencadeou uma fiscalização muito séria, muito exigente do Ministério do Trabalho. E a Uhum. partir disso aí, eu faço que sessões aqui no Rio Grande do Norte aqui em quase 80% dos frigoríficos aqui, né? Eu faço inspeção aqui. E aqui tem muito isso de pescado e de camarão. Ótimo. Mas Boa notícia, hein? é, e eu notei que é o seguinte, a maioria dos vazantes daqui não tinha nenhum tem prontuário, cara. Vai ter Cara, que esse é outro reconstruir tudo. problema. Tá? Inclusive, eu estou fazendo uma fiscalização, estou vendo uma inspeção agora no frigorífico, estou pegando uma olhada de 2000, eu tenho 10 vasos de pressão, nenhum tem prontuário. Viu, Zé? Deixa eu falar uma coisa, já aproveitar que você falou que não tem prontuário, né? E são equipamentos que É, trabalham com amônia, né? A é, amônia, ela é considerada tóxica, claro, nós vimos lá, categoria A, e ela também é considerada letal, porque se tiver vazamento dependendo da concentração, mata a pessoa, ok? Isso aí já aconteceu já. ponto pacífico. Exatamente, mata o cara. Então, assim, ó, vamos lá. Quando você tem fluidos letais e vai fazer uma reconstituição de prontuário, você obrigatoriamente precisa especificar ou garantir que a solda tenha uma eficiência de junta 1, ou É seja, 90. tem que ter penetração total. Então, o que que eu faço? E eu aconselho os meus alunos, eu sei que o senhor é meu aluno também, né, já há bastante tempo. O que que eu faço? Eu faço ultrassom na solda, né? Pode ser por amostragem, só para ter certeza de que aquela solda daquele equipamento possui, né, eficiência de junta 1. E aí, no meu cálculo, eu coloco eficiência de junta 1, porque no item UW12, desculpa, UW11 e UW12 do ASME 8 divisão 1, lá fala, né, que fluidos letais, exigência de eficiência de junta 1. Claro que para fabricação até fala sobre radiografia, né? Nós não vai conseguir fazer radiografia, mas pelo menos um ultrassom convencional, eu acho que é importante para garantir essa eficiência de junta 1, beleza? Beleza, tá respondido. Vai lá para frente.
Show de bola. Leandro, quer abrir seu áudio? Beleza, Marcos, tá me vendo bem? Ô, Leandro, é você? Tá bom, cara? Eu mesmo, vamos que vamos. Conheci sua voz. Apren- Aprendendo mais um pouco aí, vamos que Tá vamos. certo. Legal, Marcos, assim, uma coisa que eu sempre vejo, assim, né, você sabe que eu tenho bastante contato com bastante profissionais da área, é Uhum. a confusão da classificação do vácuo, né? A galera classifica como C. Então, queria que você comentasse um pouco a respeito da questão do vácuo, como classificar, né? E também alguns equipamentos que o pessoal tem vários tipos de seção pressurizada, né? Então, pode ter um corpo, camisa, meia cana, enfim, os reatores que a gente considera. E, normalmente, eles têm vários tipos de fluidos também. E o pessoal também confunde um pouco nas questões de categorização do pior caso. Às vezes, não é o pior caso o inflamável, né, pelo volume, ou pelo PV, ou pelo grupo potencial de risco. Que você comentasse um pouco sobre essa questão, né, para a gente compreender legal. Tá, legal, bacana. Primeiro eu vou falar sobre a questão do vácuo, tá? Então, quando você tem um equipamento que tem vácuo, alguns equipamentos que trabalham com vácuo, ele tem um outro fluido ali, tá? Eu já vi, já tenho, né, experiência com isso. Vou até dar o exemplo aqui que eu falei da usina de açúcar, né? Lá na usina de açúcar e etanol, o álcool, quando ele é produzido, ele tem um teor de umidade alto. Então, ele é o álcool hidratado, tá? Que é o álcool que a gente usa no nosso veículo, ele é hidratado. Quando ele vai para a gasolina, ele tem que ser o álcool anidro, ou seja, tem que tirar toda a umidade que tem lá no álcool. O processo de tirar essa umidade do álcool, para você ter uma ideia, ele faz o quê? Ele usa uma rocha vulcânica que rouba essa molécula de água do álcool. Então, imagina que chama peneira molecular, tá? Então, eles têm lá as moléculas, que é as rochas, né, vulcânicas. O álcool passa por ela, certo? Por batelada, passa e a rocha rouba a umidade. Aí ela fica cheia de água, depois que o álcool passou, né? Aquela rocha está cheia de água, mas tem álcool também nela. Então, como que faz? Ele faz um vácuo naquele equipamento, certo? Para tirar essa umidade, né, da rocha, para limpar ela, para depois passar o álcool de novo, hidratado, e fazer o processo tudo de novo. O que que acontece? Quando o equipamento está no vácuo ali, mas ele está tirando, né, o etanol com água, aquilo tem um teor alcoólico alto. Então, ele ainda é um fluido inflamável, certo? Então, nesse caso, o vácuo para esse equipamento é A, é fluido inflamável. O líquido que está lá dentro é classe de fluido A. Ah, Marcos, beleza, mas eu tenho uma bomba, ó, eu tenho uma bomba de sucção que trabalha com vácuo e ela suga o quê? Sei lá, suga a água do meu sistema. Qual que é o fluido que está lá dentro daquela bomba de sucção? Água, certo? Então, assim, quando a gente vai classificar o fluido, a gente tem que saber o processo. Não adianta a gente simplesmente falar assim, qual que é o fluido de vácuo? Vácuo não é fluido. Vácuo é pressão, né? Então, se trabalha... E eu nunca vi um equipamento que só trabalha com vácuo e não faz mais nada. Lá dentro de um equipamento, por exemplo, que é o vaso criogênico, né, que eu citei aqui agora há pouco, dentro da área ali que tem o vácuo, sabe o que tem lá? Chama perlita expandida. Qual que é o fluido que tem ali, então? É a perlita expandida. A perlita expandida é o quê? Classe de fluido D. Então, naquele caso ali, ele fica sempre em vácuo, tá? Sempre uma pressão negativa, mas é classe D, porque ele tem uma perlita expandida. Eu, sinceramente, nunca vi nenhum processo, né, que tenha só vácuo e não tenha nenhuma função esse vácuo. Tem que puxar alguma coisa. Então, é essa coisa que ele está puxando que vai ser o fluido que você vai usar, beleza? Sobre a questão agora da periculosidade ou do grau de risco de fluidos que são misturados, né? E aí eu vou falar de novo, ó, misturado é uma coisa, separado para troca térmica é diferente. Olha só, o separador ar-óleo que eu citei aqui, ele tem ar e óleo junto mesmo, né? Então o ar fica em cima e o óleo cai, porque ele é mais denso, cai e volta para o sistema.
Então, você tem ar e óleo no mesmo recipiente, tá? Desses dois, qual que é o de maior risco? É o ar. Se a gente for lá na classe de risco da NR13, que é o item 13.5.1.1.1, ali vai mostrar que o ar vem primeiro do que o óleo, né, que está lá embaixo. Como eu mostrei aqui. Isso é o que você vai fazer para qualquer fluido. Então, assim, Leandro, se você quiser até que eu te dê uma dica, né, uma sugestão, me fala qual que é o fluido que você tem misturado, que eu te falo qual que é, né? A gente olha junto na FISP, se eu não souber de Na, cabeça. na verdade, não seria nem mistura de fluidos no mesmo, na mesma seção pressurizada, são Ah, seções então aí é troca separadas. térmica. Aí Troca é térmica, reatores, em reator é geral. troca térmica. Aí já não é, Corpo e camisa. aí já não é assim que faz, né? O Leandro também é meu aluno, deve ter feito o curso lá eu explico com mais detalhes no curso de alta performance. Quando você tem troca térmica, você tem que classificar ou categorizar o vaso duas vezes, tá? Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Troca térmica, no reator eu tenho lá fluido D na parte interna, que é uma massa qualquer, né? E na parte externa eu tenho vapor, que é o aquecimento, que é C. Então, eu vou fazer o produto PV da parte interna e o produto PV da outra parte, certo? E aí, para categorização, é o quê? O de maior risco. Mesmo se, olha só, mesmo se eu tenho fluido D aqui e fluido C aqui, se essa parte do D for maior e o produto PV, né, classificar ele como 3, por exemplo, e aqui classificar como 4, esse vaso de pressão ele vai seguir a categorização de pior situação, que seria o 3. Ficou claro? Perfeito, Marco, muito obrigado. Show de bola. Vamos responder mais uma? Ô, Augusto, antes de responder a sua, deixa eu só falar aqui, ó. O Igor Rafael colocou aqui, ó, Marcos, como categorizar eficiência de junta? Ó, eficiência de junta é um item que está no cálculo, tá? Então, quando você faz o cálculo do equipamento, o próprio cálculo, a fórmula vai pedir a eficiência de junta. Então, a maioria dos equipamentos é usado 0,7 ou 0,85 como eficiência de junta, que é o quê? Visual. Quer ver um exemplo? Compressor de ar não é feito nenhum teste na solda. É feito o quê? Visual. Olhei, tem solda 0,85. É assim que funciona. Ou seja, tem solda dos dois lados, né? Olhei, tem solda dos dois lados 0,85. Então é assim que classifica. Agora, para você garantir que é uma eficiência de junta 1, você precisa de um ensaio volumétrico, né? Ou seja, um ensaio que consiga ver o que está dentro da solda. Então, no caso do ultrassom convencional, ou phased array, ou radiografia, ela vai conseguir me dar ali uma imagem, né? Se tem ou não algum defeito interno. Se não tem defeito, é eficiência de junta 1. O que significa esse 1? É a mesma coisa, ó. 1 significa que a solda e o material de base têm a mesma resistência. É isso. Beleza? Fala, Augusto. Abre o Fala, seu. Marcos, boa noite. Boa noite, tá bom? Boa noite. Beleza? Cara, minha dúvida é justamente nessa questão de categorização de eficiência junta que você falou, Sim. na parte que você fala que a gente pode substituir, né, o NDT por um ultrassom convencional, mas é mais na parte que você fala que você falou que a gente pode fazer isso por amostragem. Hum. E no meu entendimento, né, nos todos os casos que eu já peguei, eu sempre comprovei a eficiência de junta para fazer os cálculos pela radiografia na fabricação do vaso. Sim. No caso, para a gente considerar a eficiência de junta 1, a radiografia que a gente classifica é sempre total. Sim. Como que eu posso garantir ela, no caso, fazendo um ultrassom convencional por amostragem? Legal sua pergunta. Eu citei também aqui, né, quando eu falei sobre isso, a questão da radiografia de fabricação, né? Lembra? Sim. É, Sim, é, sim. porque porque é assim mesmo, tá? A radiografia, quando você fabrica esses equipamentos, por isso que é muito bom, né, gente? Quando a gente chega para fazer uma inspeção de um vaso, principalmente vasos de amônia, por exemplo, e você tem lá, né, toda a documentação do fabricante certinha. Mas, ó, só para você ter uma ideia, cara, eu já peguei é, é, prontuário de fabricante calculando o vaso com eficiência de junta 0,7, para você ter uma ideia. Então, assim, os fabricantes também não têm, né,
essa experiência toda, né? Eu acredito que você, Augusto, deve ter bastante experiência, né? Por isso que você está fazendo essa pergunta. Agora, o que que eu vou falar para você? Dá para garantir 100% fazendo por amostragem? Não, não existe isso. Eu não consigo garantir 100% fazendo por amostragem. Eu tô fazendo isso, tá? Para me dar uma garantia maior do que simplesmente não fazer nada. Agora é o seguinte, isso tudo é a critério do profissional habilitado. A própria norma NR13, ela dá essa abertura, entendeu? Então, você que está calculando, cara, o critério de avaliação é seu. Agora eu volto naquela questão de que o critério do cliente, né, ele se sobrepõe à norma. Se o cliente chegar em você, ô Augusto, eu vou fazer a reconstituição de prontuário, tá? Mas o critério aqui é radiografia 100%. Você vai orçar o que para ele? Ultrassom convencional amostragem? Não. Você vai orçar para ele radiografia 100%, tá? Agora, quando o critério não é do cliente e é um equipamento que tem um histórico favorável, tá? Eu não vejo risco em você fazer uma amostragem de um ultrassom convencional. Ah, Marcos, o que que é isso? Tá, vamos lá. Eu já reconstituí prontuário, Augusto, de equipamentos, de tanques de amônia, por exemplo, que estão trabalhando há 30 anos, mano. O negócio está 30 anos lá sem prontuário, trabalhando normalmente, nunca aconteceu nada. Você acha? Eu pelo menos considero, né, o histórico como favorável. Se tem um histórico favorável, se eu faço ultrassom para amostrar, sei lá, 50% de amostragem e não acho nenhum defeito, ok? Eu, por critério meu, eu aprovo esse equipamento e faço com eficiência de 1:1. Esse é meu critério. Agora pode ser que o seu critério seja diferente, e tudo bem, não tem problema. Talvez o seu preço vai ficar um pouco mais alto do que o meu no final das contas. Porque fazer radiografia 100% ou phaser array 100% de um equipamento fica mais caro do que fazer um convencional, né? 50%. Tá? Ficou Sim, claro? claro, claríssimo, obrigado. Show de bola. Você é de onde, Augusto? Sou do Rio de Janeiro. Eu percebi que era do Rio pelo sotaque. Mas de onde de que empresa? Você trabalha autônomo? Fala um pouquinho de Ah, você. não, eu trabalho numa empresa chamada Access Group. Ah, A gente trabalha com adequação de todas as NRs de plataforma de petróleo que vem para o Brasil, etc. E a gente está sempre fazendo bastante inspeção aí. E a gente tem vários contratos também de gerenciamento de várias plataformas que já estão no Brasil. Então, além da adequação, a gente faz aceitação com a Petrobras também, e a top. gente também faz o gerenciamento aqui de várias unidades no Brasil. Top. E aí, ó, tá vendo a experiência do homem? Ó? Falei que tinha experiência, só pelo jeito de falar, a gente já sabe que esses caras conhecem, né? Mas é Estão isso, cara. aprendendo ainda. Talvez a realidade, ó, que legal isso, né, galera? Eu vou até comentar aqui. A realidade do Augusto, né, que ele trabalha, sei lá, Petrobras, plataforma, é uma exigência muito maior, né? Cara, a realidade de um frigorífico de frango é diferente da realidade de uma Petrobras, né? Então a gente entende isso, né? E por isso que a gente usa critérios um pouco diferentes para cada caso. Mas eu sempre falo, não abra mão nunca da segurança, ok? Quer ver um exemplo que seria abrir mão da segurança? Você fazer um ultrassom convencional e ver que não tem, né, eficiência de junta 1, ou seja, achar defeitos, falta de fusão, por exemplo. Pô, o cara só colou a chapa lá e soldou por cima. Olhando, você não consegue ver. Mas você faz ultrassom, você vai ver que tem falta de penetração, falta de fusão. E aí? Aí você fala, deixa quieto, manda embora. Quer dizer, isso é negligência, isso não pode acontecer. Então, se você faz né, o Augusto deve conhecer muito bem o ensaio de ultrassom convencional que eu estou falando. Não é medição de espessura, é avaliação realmente da solda, né? É uma avaliação com um cabeçote angular para realmente varrer a solda para saber se tem ou não algum defeito ali, né? Que a própria norma, o ASME, reprove, o ASME sim, tá bom? Tem mais alguém que quer perguntar alguma coisa? Eu vou deixar mais um aqui. Todos os itens. Deixa eu ver, o Fernando colocou aqui, ó. Boa noite, Marcos. Marcos, entrei hoje na live e já fiquei super interessado. Sou engenheiro mecânico, inspetor de solda, nível 2. Aí, ó, outro cara que conhece pra caramba, hein, ó. Em qualificações, inspetor de LP. E minha pergunta é sobre
esse curso, né, eu acho, esse curso de NR13, inspetor de equipamentos, me capacitam para executar inspeções conforme NR13 ou seria outro curso? Fernando, legal a sua pergunta, tá? Se você é engenheiro, você falou que é engenheiro mecânico, né? Tô vendo aqui, ó, sou engenheiro mecânico. Então, parabéns, você já é um profissional habilitado, tá? Você não precisa fazer mais nenhum curso, ok? Eu costumo falar isso, né? O pessoal acha graça. Mas é verdade, você já tem as atribuições necessárias que a NR13 exige para atuar no mercado da NR13 e fazer inspeção de qualquer vaso de pressão, tubulação, sistemas de tubulação, tanques metálicos, caldeiras até de grande porte, ok? Agora a pergunta que você tem que se fazer é: eu me sinto pronto para fazer essas inspeções? Essa é a pergunta que você precisa fazer para você mesmo. Se a resposta for sim, sim, me sinto pronto, cara, vai, pega e manda bala. Você entendeu? Agora, se a resposta for não, não me sinto pronto, aí sim, esse curso, né, que a gente mencionou aqui, inclusive tem aqui alguns alunos meus, né, que o pessoal não cansa de me ouvir, fica lá fazendo o curso, vem aqui depois, né? Mas esse curso é o curso que é o método AP, é o curso de alta performance em NR13. Esse treinamento é um treinamento de 35 horas, é um treinamento 100% online, gravado, tá? Inclusive as aulas práticas também são gravadas, e você vai aprender, cara, do zero a especialista. Eu vou deixar meu contato aqui, Fernando, tá? Eu vou deixar meu contato aqui, 16... 99267-9650. Manda um WhatsApp para mim amanhã, se você tiver, né, quiser saber mais sobre isso. É um treinamento que é vendido a qualquer momento, tá lá na bio do meu Instagram, tá? Eu vou mais para frente fazer a abertura de uma turma nova, né? Quando eu abro turma, eu dou alguns descontos, mas se você quiser já entrar, e vale muito a pena, tá? O treinamento, você me chama lá no WhatsApp que eu te mando o link, beleza? Fernando, sim, em tubulação tenho experiência, mas falta caldeiras e vasos. Cara, treinamento vai ser muito bom para você, viu? Ainda mais você como nível 2. Eu tenho acho que uns 3 ou 4 alunos que é nível 2 de solda, cara. Ó, o Alan Barenco é nível 2 de solda. O Marquinho, acho que é nível 2 de solda. O Dominguinhos, que é o Heraldo, é nível 2 de solda. Então, assim, o pessoal se dá muito bem com essa parte de NR13 aí. E esse aí é o meu mundo, né? Meu mercado, beleza? Galera, queria agradecer a todos vocês, tá? Fiquem com Deus aí. Até quarta-feira que vem. Tamo junto e é só o começo. Valeu!